Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Max e o tema de hoje é critérios de divisibilidade. Vou começar explicando quando uma divisão é exata. Aqui vamos trabalhar com números naturais. Quais números pertencem a esse conjunto? 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Eu vou dividir aqui no meu exemplo 60 por 5. 6 dividido por 5, 1. Subtraindo 5, sobra 1. Desce o zero, 10. Dividido por 5, 2. Subtrai 10, 0. Quando o resto da divisão é zero, podemos afirmar que a divisão é exata. Logo, o 5 é divisor de 60. O 60 é divisível por 5. Então, existe um número vezes 5 que dá exatamente 60. Os critérios de divisibilidade são condições que nos permitem saber se um número é divisível ou não por outro, sem precisar efetuar a divisão. Tem vários números que possuem critérios de divisibilidade. Eu vou trabalhar aqui com aqueles números que todos estudam na escola, cujos critérios são bem simples, bem intuitivos. Tem outros que os critérios são tão complexos que compensa armar a divisão, para saber quais números são divisíveis por eles. Vou começar pelo critério de divisibilidade por 2. Qualquer número par é divisível por 2. Quando o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, observem o número 7.206. O último algarismo, o algarismo que corresponde às unidades, é 6. Então, 7.206 ele é par, logo é divisível por 2. A divisão é exata. Já o número 5.483, o último algarismo é 3. Então, esse número é ímpar. Logo, não é divisível por 2. O critério de divisibilidade por 3 é o seguinte: um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Exemplo, 7.092. Basta eu somar os algarismos que compõem esse número, 7 mais 0, mais 9, mais 2. Total 18. 18 é divisível por 3? O 3, ele divide 18? Sim. Logo, o 3 também divide 7.092. Outro exemplo, 6.413. Somando os algarismos, 6 mais 4, 10, mais 1, 11, mais 3, 14. O 3, ele divide o 14? Não. Então, o 3 também não divide 6.413. Então, esse é o critério do 3. Vou comentar o critério do 6 agora, porque depende dos critérios do 2 e do 3. Então, resumindo, quando um número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, a regra é essa. Primeiro exemplo, 1632. O 2 divide, porque esse número é par. Termina em 2, ele é par. O 3 também divide. Somando os algarismos, 1 mais 6 mais 3 mais 2, 1 mais 6, 7 mais 3, 10 mais 2, 12. 3 divide 12, logo 3 também divide 1632. Como o 2 e o 3 dividem 1632, o 6 também divide. Outro exemplo, 4.430. O 2 divide. Como esse número termina em 0, ele é par. Mas o 3 não divide. Quando eu somo os algarismos, 4 mais 4, 8 mais 3, 11. O 3 não divide 11. Então, 4.430 não é divisível por 3. Logo, também não é divisível por 6. Então, é essa regrinha de divisibilidade por 6. Se o 2 e o 3 dividem o número simultaneamente ao mesmo tempo, então é certeza que o 6 também divide. O critério de divisibilidade por 4 é o seguinte: basta observar se o número termina em 00 ou se o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4. No primeiro exemplo, eu tenho 500. 500 é divisível por 4, porque termina em 00. Outro exemplo, 1324. Se eu for observar o número formado pelos dois últimos algarismos, é 24.
24 é divisível por 4. O 4 ele divide o 24. Logo, o 4 também divide 1324. No terceiro exemplo, o número formado pelos dois últimos algarismos é o 26. O 4 ele não divide 26. Logo, 4.526 não é divisível por 4. O critério de divisibilidade por 8 é parecido com o do 4. Eu vou observar se o número termina em 000, 3 algarismos 0, ou se o número formado pelos três últimos algarismos é divisível por 8. No primeiro exemplo, eu tenho 3.000. O 3.000 ele termina em 000. Logo, 8 divide 3.000. 3.000 é divisível por 8. Já o 7.040, observe o número formado pelos três últimos algarismos. 40. O 0 aqui à esquerda não interfere na quantidade, né? 0,40 é a mesma coisa que 40. 40 é divisível por 8. Logo, 7.040 também é divisível por 8. No terceiro exemplo, 34.026, então observe o número formado pelos três últimos algarismos, é 26. O 8 ele não divide o 26, logo 34.026 não é divisível por 8. O critério do 8 é muito parecido com o critério do 4. No 4 eu observo o número formado pelos dois últimos algarismos. A do 8 eu observo o número formado pelos três últimos algarismos. E se o 4 divide todo o número terminado em 00, o 8 divide todo o número terminado em 000. O critério de divisibilidade por 9 é parecido com o critério do 3. Então, para saber se o número é divisível ou não por 9, basta eu somar todos os algarismos que compõem o número. No primeiro exemplo, 6.408, somando todos os algarismos, eu tenho 18. 9 divide 18. Logo, o 9 também divide 6.408. Segundo exemplo, 27.319. Somando todos os algarismos, eu tenho 22. 9 não divide 22. Logo, 27.319 não é divisível por 9. O critério de divisibilidade por 5 é muito fácil. Basta observar se o número termina em 0 ou 5. Primeiro exemplo, 42.020 termina em 0. Logo, 42.020 é divisível por 5. 6.045 termina em 5. Logo, também é divisível por 5. Já o número 12.387 termina em 7. Logo, não é divisível por 5. Então, o critério do 5 é muito fácil. O critério de divisibilidade por 10 é só observar se o número termina em 0. No primeiro exemplo, 11.540 termina em 0. Então, é divisível por 10. Já o número aqui, 4.203, termina em 3. Logo, não é divisível por 10. Encerro aqui a aula, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal para que você não fique de fora das próximas aulas. Um beijo em vossos corações e até a próxima. Fui!